Graça e paz, irmãos. Novamente estamos reunidos para celebrar ao Senhor mais um culto. E nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, mas também para ouvir louvores de gratidão ao Senhor, louvores que nós sabemos que é digno somente a Ele. Por isso, estaremos reunidos durante esse tempo para celebrarmos esse culto. Espero que todos os irmãos, à medida que forem acompanhando aí a transmissão, possam também estar compartilhando ou comentando acerca do culto nesta noite, fazendo algum pedido. Fica bem à vontade cada irmão, cada irmã. Queremos que o nome do nosso Deus seja exaltado, seja glorificado, que a sua palavra ela seja pregada, ouvida e aplicada em cada coração. Nós iremos agora ouvir o primeiro louvor enquanto os irmãos estão entrando na transmissão paulatinamente. Quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não existe, Ele não existe, Ele não existe. Não importa pra onde. Muito bem, irmãos. Fico feliz com a presença de todos os irmãos que já estão na transmissão e aqueles que ainda estão por vir.
Daqui a pouco estaremos pregando a palavra de Deus neste culto, no Salmo de número 46. Os irmãos já podem estar com as suas Bíblias nas suas mãos, também com um caderno, com uma caneta para anotar os versículos da palavra de Deus, e assim podemos nos alimentar cada dia e estar com o nosso espírito totalmente cheio da sua palavra, para que possamos continuar no dia a dia, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Daqui a pouco tem um hino para as crianças. Cadê as crianças? Vamos lá, crianças. Tem que dar um oi aí a cada criança. Dá um joiazinho. Faz alguma manifestação aí às crianças, né? Estaremos louvando ao Senhor com mais uma música, Deus é Deus. E depois desse louvor, então nós cantaremos o hino para as crianças. Ontem a Chloe estava bem agitadinha quando ouviu aquele cântico que deveria fazer os gestos, né? Ela fez todos os gestos, né? Batendo mãos, pés e tudo, reagindo de acordo com o cântico. Que Deus abençoe todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens, todos os adultos, todos os idosos. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E vamos ouvir mais esse louvor. Deus é Deus. A Dácia já está dando um oi aqui. Cadê as outras crianças? Arthur, cadê a turma? Breno, Melissa, Nicole, Nicolas, Suziane, muito bem. Nizam, Juliana também por aqui, mais próximo de mim. Que bom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se eu voltar abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu nem sabia. Ele é Deus. Se curar, Maria Clara, Maria Eduarda, Marcelinha, Isaac. Olá, Arthur. Mas se não der, continua sendo minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo Aline, que Natan, és. o Rodrigo também, as meninas. Eu amei somente dele, Elisa. não ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu nem sabia. Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua. Olá, Thalita. sendo Deus. Thalita tá dando um oi. Adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Não que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é.
As crianças aqui fazendo participação com as mensagens, fico muito feliz com a participação de todos os irmãos também, com suas famílias reunidos ao redor desse momento tão importante de culto agradável ao Senhor. Conversando com o irmão bispo, ele disse: pastor, está tendo culto lá na igreja? Porque do jeito que o senhor estava falando, parece que os irmãos estão diante do Senhor. Eu disse: irmão bispo, é porque a interação é tão boa que a sensação que a gente tem é que a gente está junto no mesmo lugar. E eu fico alegre, muito feliz com os irmãos aí participando. As crianças continuem aí interagindo e os irmãos preparem as suas Bíblias para nós louvarmos ao Senhor com a leitura da sua palavra e depois com a oração. Nós faremos isso no Salmo 46. Mas agora nós iremos ouvir o louvor das crianças. E as crianças, se quiserem, faça que nem a Chloe. A Chloe gravou um vídeo, até a mãe da Chloe, né? A Juscelia, ela gravou um vídeo, aí a Chloe fazendo lá até os gestos todos do cântico, né? Então vamos ouvir agora um cântico para as crianças. Esse repertório é novo. Nós vamos cantar uma outra daqui a pouquinho, logo agora, já agora, João Pedro. Prepara agora para as crianças. Mas esse é novo. Enquanto isso, enquanto o João Pedro prepara, um alô aí para a Gabriele, para a Gabi. Estão aí. Deixa eu ver quem mais. A irmã Sandra diz aqui, Ana Júlia e Adriel, né? Os sobrinhos da tia Clícia, Daniel e Samuel. Tá todo mundo aí ouvindo, as crianças. Esse era novo, nem eu conhecia esse. Esse é o repertório da irmã Andréia. Esteja mandando algumas canções, alguns cânticos para as crianças, esses cânticos infantis, alguns bem conhecidos, outros até novos, que podemos aprender juntos aqui. Mas vamos ouvir agora mais um, né? Sofia e Eduarda também. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem
Muito bem. A Adriele também, a Isis participando e os irmãos chegando. Louvado seja Deus pela vida de todos. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus e em seguida a oração. E nós ouviremos também um louvor que o nosso irmão amado em Cristo, o pastor Jaime Júnior, tem sempre passado para nós. E nós vamos ouvir um louvor dele. E tem sido uma bênção poder interagir com o pastor esses dias todos e poder saber que ele está servindo ao Senhor. Irmãos, nesse momento, Salmo de número 46. Salmo de número 46. Os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas para acompanhar a leitura da palavra de Deus. São apenas 11 versículos. Salmos de número 46. Tem um título dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, esteja aplicando aos nossos corações a tua muito abençoada palavra. Agradecemos ao Senhor por essa porção lida, uma porção muito especial, que já tem confortado vários corações, e não só nesses momentos, mas em outros momentos também de angústia e aflição. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, novamente pela reunião da tua igreja, para que a tua igreja seja edificada, que ela continue crescendo e se desenvolvendo na graça e no conhecimento de seu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Sabemos, ó Pai, que diante das circunstâncias, nós continuamos a servir ao Senhor. Continuaremos a tributar o digno louvor, fazendo o culto, a celebração em teu nome, pois o Senhor é digno de receber todo louvor, toda glória e toda honra. Esteja, ó Deus, cuidando da necessidade espiritual, emocional, mental de cada irmão, de cada irmã. Seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, senhoras e senhores, que estão passando, ó Deus, por alguma tempestade, além daquela que nós, em comum, já estamos passando. E nós sabemos, ó Deus, que é uma situação delicada para todos, mas alguns têm outros agravantes. E pedimos que o Senhor esteja suprindo a necessidade de todos, de maneira especial, ao ponto de nós estarmos juntos, celebrando ao Senhor e contando os nossos testemunhos, e sempre com o Espírito em ação de graças, para a glória e louvor do nome do Senhor. Não só abençoa, Deus, os irmãos aqui de Rio Branco, mas também abençoa, Deus, os irmãos de todo o Acre, de todo o Brasil e até mesmo de fora do Brasil, que tem acompanhado este culto e que tem junto conosco participado dele em louvor e adoração ao nosso Deus, e também ouvindo a pregação da tua palavra e sendo alimentado pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo cuide de cada um de nós,
para a glória e louvor do teu nome. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, irmãos, nós iremos ouvir nesse momento mais um louvor ao nosso Deus com o pastor Jaime Júnior, Tu me susterás. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou ver, sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor, e se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Tu me susterás, nada de faltar. Dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar. Tudo tenho enfim, pois eu tenho agir. Sou merecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para te ser leal neste mundo tão mal. E se nada faltar, me ajuda a lembrar tudo que tenho aqui foi me dado por ti. Tu me susterás, nada de faltar. Dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar. Tudo tenho enfim, pois eu tenho a ti. Irmã Vera, o nome é Tu me susterás, que é do pastor Jaime Júnior, né? Tu me susterás. De fato, é um lindo louvor, como todos aqueles que ele tem nos entregue são louvores de excelência, graças a Deus, né? Irmãos, sabemos que alguns irmãos sempre têm dificuldade com a questão da internet, mas todas as mensagens serão depois colocadas no YouTube, né? Tivemos algumas complicações lá, mas já foram resolvidas. Continuaremos a servir a igreja, tanto através do Facebook como através do YouTube. E os irmãos, à medida que forem acessando o YouTube, se puderem, se ainda não forem inscritos, se inscrevam, para que nós consigamos a quantidade de inscritos necessários para podermos começar a trabalhar também em culto ao vivo. E nesse momento, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse salmo, o salmo de número 46. Sempre eu compartilho na igreja para nós estarmos nos alimentando de boas notícias, sempre buscando boas informações,
aquilo que traz alegria, que traz esperança, que traz para nós motivação, devendo evitar ao máximo notícias tristes, notícias difíceis, notícias de tragédia, de violência, que nós sabemos que estas coisas, elas não ajudam no nosso crescimento espiritual. Pelo contrário, elas definham a nossa alma, o nosso espírito. Mas diante da situação em que nós estamos vivendo, onde todos os noticiários, eles sempre se convergem a essa situação de tristeza que nós estamos vivendo, de muita dor, de muita aflição, de muito pânico, certamente alguns corações já devem estar entristecidos. O medo deve estar tomando de conta. Eu acredito que alguns têm tido dificuldade até mesmo de dormir, por conta que pode até estar trazendo à sua mente, durante o seu sono, essas informações tão tristes, tão trágicas, que realmente maltratam a mente e que podem estar até sendo reproduzidas em nossos sonhos e causando noites perdidas, mal-estar e tantas outras coisas que podem agravar na nossa mente, no nosso espírito e causar grande tristeza ao nosso coração. Nós sabemos que antes mesmo dessa pandemia do coronavírus, as pessoas já estavam vivendo assim, muito aprisionadas pelo pânico, muito aprisionadas pelo medo. E nós sabemos que o medo, ele tem acorrentado muitas vidas. E essas vidas não têm conseguido sair do ambiente do seu próprio lar. É como se estivessem acorrentadas, trancafiadas. Isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para a pessoa, isso não é bom para a família dela, isso não é bom para os amigos dela, isso não é bom. Mas muitas vezes a própria pessoa, ela não consegue se libertar. É como se ela tivesse algemada, trancafiada, é como se ela tivesse ali com cadeias, prisões. E isso nós sabemos que é sério. É tão sério que muitas vezes a gente tenta lidar com a pessoa, mas ela sempre tem aquelas resistências, como se ninguém compreendesse o problema dela, como se ninguém entendesse a fase que ela está passando. E isso tem sido dito até que é uma doença. Mas nós sabemos, irmãos, que muitas situações, elas causam esse problema. E qual é a solução para esse problema? Qual é o escape? Como as pessoas irão tirar suas algemas? Como é que elas vão sair desse aprisionamento? Isso é algo que todos nós devemos estar atentos. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, só com notícias ruins, e cada vez mais notícias ruins, porque parece que as notícias ruins, elas atraem. E pensando nisso, talvez as pessoas estão comunicando mais essas notícias, porque elas chamam mais a atenção e prendem mais tempo as pessoas ali diante ou da televisão, ou diante da internet, diante do meio de comunicação que ela se sente alimentada. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é um rico recurso para que você tenha não só a libertação do medo, porque o medo, ele é algo bom. O medo, ele faz parte da nossa natureza. Cada um de nós deve até sentir medo em determinadas ocasiões e situações. Sabe por quê? Porque ele é saudável. O medo é para nos proteger, o medo é para nos livrar de situações perigosas. Se eu já sei que o fogo queima, eu não vou colocar a minha mão. Eu tenho medo de colocar a minha mão diante do fogo, porque eu sei que ela vai queimar. Se eu já sei que a corrente de energia elétrica, ela dá um choque e isso pode me causar um grande dano, eu não vou estar brincando com a energia elétrica, porque eu tenho que me proteger. Então eu tenho medo de pegar em dois fios que tem corrente elétrica. Então, se eu tenho medo, o medo protege. Só que o medo, ele não pode me controlar. É eu que tenho que controlar o medo. Eu tenho que saber usá-lo em meu benefício. Mas eu não posso permitir que ele tome conta da minha vida ao ponto de eu travar, de eu não conseguir mais viver, de eu não poder mais ter uma atividade, de eu não poder mais interagir com as pessoas, de eu ficar ali num canto sozinho, morrendo aos poucos, como se não houvesse saída para o meu problema. Irmãos, eu tenho uma ótima notícia para você.
apesar de nós todos termos medo e alguns estarem sendo aprisionados pelo medo, eu quero te apresentar Deus. O nosso Deus tem uma palavra que ela é rica, recheada, para que todos nós nos sintamos fortalecidos nele e possamos nos libertar dessas cadeias, desses grilhões, de tudo que nos aprisiona, para nós termos uma vida saudável, uma vida livre, independente, podendo desfrutar dela, pois ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas quero ler para você já o primeiro versículo e o segundo versículo do Salmo de número 46. Salmo não tem capítulo, né? Mas como é costume falar capítulo, mas é o número 46. Porque o livro de Salmos, ele é um livro de cânticos. É o maior que nós temos na Bíblia, com 150 salmos, ou seja, 150 hinos. Então, se é um hino de louvor e adoração ao nosso Deus, que vai trazer para os nossos corações muita paz. Diz assim, o Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Eu quero parar aqui para que você entenda bem. O fato de não temer se dá ao ponto de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos. Mas o problema é justamente isso. E se Deus não for o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações? Nós certamente temeremos e o temor se apoderará das nossas vidas. E não é isso que Deus quer de nenhum de nós. Pelo contrário, nós temos aqui no Salmo de número 27 algo bem interessante. É uma reflexão importante, fazendo uma conexão entre o Salmo 46 e o Salmo de número 27. Abra sua Bíblia lá em Salmo 27. Algumas páginas para trás, em direção a Gênesis. Então, no Salmo de número 27... que tem o título Anelo pela Presença de Deus, aqui é um salmo de Davi. Lá no 46 é um salmo dos filhos de Corá. Depois eu contextualizo mais acerca desse salmo em relação à história. Mas aqui, irmãos, no salmo de número 27, no salmo do rei Davi, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Boa pergunta. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Aí ele continua, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então essas duas perguntas, elas ficam ligadas ao Salmo de número 46, verso 1 e 2. Porque é importante, irmãos, nós fazemos essas reflexões em relação ao que nós estamos vivendo e se o que nós estamos vivendo está afetando a nossa vida, se está afetando a nossa mente, se está afetando o nosso emocional, se está afetando o nosso espírito, se está afetando o nosso crescimento espiritual. Nós temos que estar refletindo nesse momento em relação ao que diz a palavra de Deus para nós reagirmos, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós reajamos. Se caímos, vamos levantar e vamos continuar caminhando nas pisadas da fé, porque nós sabemos que não é um passo de fé, não são 2 passos de fé, não são 5 passos de fé, não são 7 passos de fé, não são 12 passos de fé, é uma caminhada numa jornada até o fim, quando o Senhor então vier nos arrebatar e nos conduzir ao lar celestial. Enquanto nós estivermos nesse mundo, cada passo que dermos tem que ser um passo de fé. Como disse lá o Senhor para o Josué, cada lugar que a planta do teu pé pisar será teu, porque os passos têm que ser de fé. E nós sabemos que à medida que nós caminhamos, nós estamos conduzindo também o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e temos que conquistar, porque a igreja caminha e as portas do inferno não prevalecem. E nós, como igreja, nós temos que estar muito bem tranquilos e consolidados na fé, sabendo que o nosso Deus está acima de tudo e de todos, e se Ele é o nosso Deus, nós temos que nos apropriar
dessa certeza, ao ponto do medo, do temor, do desespero e do pânico não tomar conta das nossas vidas. Esteja se avaliando, irmão e irmã, se essa situação atual que está acontecendo no mundo não está trazendo para você angústia e dor no teu coração. Né? Nós estamos em casa nos resguardando, muito bem, protegendo, né? Com responsabilidade, isso é importante, mas cuidado para o medo não tomar conta da sua vida, tá? Continue com o espírito de gratidão, continue com o espírito de alegria, porque nós devemos estar sempre diante de Deus alegres. A palavra de Deus nos ensina isso. Está perante Ele com um cântico alegre, está diante dEle buscando sempre o que Ele tem de melhor para as nossas vidas, que nós sabemos que pela Sua palavra nós somos supridos em todas as coisas para o bem-estar das nossas almas. Voltando aqui para o Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeira pergunta que eu quero trazer para você nessa noite: Deus é de fato o seu refúgio? Deus é de fato sua fortaleza? Deus é socorro para você bem presente, sempre presente nas tribulações? Irmão, quero dizer para você que a tribulação, ela é algo que nos sobrevém. Ela é uma adversidade que chega à nossa vida e que causa um grande impacto nas nossas vidas, capaz de mudar todo o nosso contexto, alterar nossas atividades, alterar a nossa conduta, alterar até mesmo nossos sentimentos. A tribulação, dependendo do tamanho dela, dependendo do tamanho da força dela, ela pode causar pouco ou um grande estrago. E no momento em que nós vivemos, irmãos, que nós estamos restritos a muita coisa, até mesmo de coisas simples que nós poderíamos estar fazendo no nosso dia a dia, há uma restrição muito grande, ao ponto de você se conter de ir a um supermercado, de você se conter a ir numa farmácia, ou mesmo de você não ter um relacionamento com pessoas próximas de você e até mesmo da sua família. Tem lugares, irmãos, que você não pode nem transitar, que você tem que ter autorização para ir à rua. E nós sabemos que isso pode causar grandes implicações na vida de cada um de nós. E por isso nós temos que nos solidificar, nos arraigar na pessoa do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Pois bem, se Deus é o nosso refúgio, se Deus é o nosso socorro, e está bem presente nas tribulações, diz o salmista, portanto, não temeremos. Não temeremos. Diz-se que esse salmo, ele está dentro do contexto daquela situação ali do Ezequias, do rei de Judá. O Ezequias estava passando por uma grande tribulação. O rei da Assíria cercou Jerusalém e já tinha ele conquistado muitas outras nações. E ele não respeitava nenhum Deus. Todas as outras nações tinham seus deuses. E ele tinha dominado sobre todas elas. E quando ele chegou lá em Jerusalém, ele disse que não seria diferente. Porque se ele já tinha conquistado as outras nações e os seus deuses nada puderam fazer, então não será diferente em Jerusalém. Ele vai conquistar Jerusalém. Então ele fez o cerco ao redor de Jerusalém, para que Jerusalém, então, pudesse, nesse confinamento, não ter o que comer, não ter o que beber, e assim enfraquecer, e no momento do seu enfraquecimento, na primeira oportunidade, invadiria a cidade. Invadiria derrubando as suas portas, e quem sabe até os seus muros, e dominar todo o povo, e assim conquistar Jerusalém, como conquistou todas as outras nações. Esse era o contexto daquela ocasião. E o rei de Judá, o Ezequias, ele estava lá perante o Senhor, enquanto que o general e os demais oficiais do rei da Síria estavam insultando o povo de Deus e dizendo que o povo de Deus nada poderia fazer e nem deveria aceitar o engano de Ezequias, se porventura queria dizer ao povo que havia alguma solução para ele. E cada vez
que o general assírio e todos os seus oficiais falavam ao povo, o coração do povo se atemorizava, trazia pânico ao coração do povo, porque a ameaça era iminente e a qualquer momento todos poderiam estar mortos, suas famílias, seus filhos, seus pais, seus idosos. Aquele momento era um momento de grande desespero, como o nosso momento. O nosso momento não é diferente, irmãos. Veja como nós estamos numa situação tão delicada, onde um filho pode até contaminar o pai, e o pai pode vir a óbito, falecer, e esse filho pode até se sentir responsável por ter levado à morte ao seu pai, à sua mãe, ao seu avôzinho, à sua avózinha, ao idoso do seu lar. Isso pode mexer com a cabeça, isso pode mexer com a mente da pessoa. Trago para você o conforto e o consolo do nosso Deus. Se Deus é o teu refúgio, se Deus é fortaleza para você, se Deus é socorro bem presente, não tema. Não se sinta ameaçado, não se sinta culpado por alguma coisa que porventura der errado e você quer se responsabilizar. Se não é de propósito, se não é proposital, certamente isso não pode afetar o seu espírito, a sua alma. Isso não pode afetar o seu emocional, porque nós sabemos que isso já aconteceu. Pessoas que nem sentiram nenhum tipo de sintoma, pessoas, como se diz na linguagem da medicina, assintomáticas, né? Que não sentiram nenhum tipo de sintoma, mas que infelizmente até transmitiram o vírus que está dessa pandemia, e aquele idoso do seu lar, né, sua mãe ou seu pai, já veio até falecer por consequência disso, por não ter suportado ali as reações, né, as consequências desse vírus, especialmente na parte respiratória. Irmãos, isso é perigoso. Isso é perigoso. Por isso que nós temos que tomar todas as precauções. Temos que tomar todos os cuidados, para que nós não cheguemos a esse ponto de repente, nós nos sentimos até responsabilizados por algum óbito, ou seja, de pai, ou seja, de mãe, que isso seria muito triste por uma família, isso seria muito triste para uma pessoa, mas nós temos que entender uma coisa, irmãos, que esse momento é um momento desesperador. E naquela ocasião, na ocasião do contexto histórico, os assírios, eles queriam realmente colocar toda a responsabilidade sobre a cabeça do rei, porque o rei estava resistindo, o rei estava lá confinado, e o pão já estava acabando, a água já estava já escassa, já tinha pouca água para o povo beber, chegando o ponto do povo já não ter mais o que beber, já não ter mais o que comer. E ele ali resistindo. E sabe o que foi que o general disse? Não acrediteis em nada do que o rei, ele vem a dizer, o rei Ezequias. Se ele vier dizer que vocês têm que confiar no seu Deus, não confie, porque nem o Deus foi capaz de me resistir. Irmãos, ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não conhecia o Deus de Judá. Ele não conhecia o Deus de Ezequias. É esse Deus que eu estou apresentando para você nesta noite. Esse Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia. O Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, e queremos que seja também o seu refúgio e a sua fortaleza. Esse Deus que é o nosso socorro sempre presente nas tribulações, queremos também que ele seja o seu Deus sempre presente nas tribulações da sua vida. Um Deus que pode realmente te atender em todo momento, seja ele qual for, não interessa o tamanho da tribulação, ele é capaz de te socorrer. Ele é capaz de te libertar. Não deixe que o pânico te domine, não deixe que o medo te domine, não perca suas noites de sono. Pelo contrário, como diz o Salmo de número 3, de número 4, que nós devemos deitar em paz, pegar no sono, porque o Senhor nos sustém. É difícil isso, não é fácil. Talvez amanhã eu trate um pouco sobre ansiedade, lá no capítulo 5, 6 ali, especialmente ali pelo 6 de Mateus, né? Também um pouco de Filipenses. Mas amanhã
poderemos ver isso. Mas agora eu quero tratar essa questão da sua alma. E o rei Ezequias, irmãos, ele teve medo. Ele teve os seus receios. Ele ficou preocupado com o que poderia acontecer não só com ele, mas principalmente com o seu povo. Mas ele confiou em Deus. Ele colocou a questão diante de Deus. Ele se prostrou diante do Senhor e clamou ao nome do Deus eterno. E Deus o socorreu. A palavra de Deus diz que Deus o socorreu e o socorreu de maneira inaudita, de modo muito especial. Está registrado isso na história judaica, que o nosso Deus interveio naquela situação. Quando o rei Ezequias não tinha nenhuma condição militar de reagir contra o reino da Assíria, Deus interveio. O povo já não tinha mais nem forças nas suas pernas, quanto mais nos seus braços para levantar uma espada ou um arco. Mas Deus interveio. Sabe o que Deus fez? Deus enviou o seu anjo no arraial dos assírios e naquela noite 185.000 soldados vieram a falecer. E foi grande o livramento que Deus deu ao povo de Judá, ao rei Ezequias, ao povo que estava ali confinado, que já não tinha mais nenhuma esperança, que os seus joelhos já estavam trôpegos, que já não parecia mais ter nenhuma alternativa. Mas Deus interveio. Sabe por que ele interveio? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos. Não temeremos. E aqui dentro do cântico, dentro do salmo, ele vai discorrer que o nosso temor, ele se estende a muitas outras coisas que podem acontecer na natureza. Mas se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não temeremos. Porque veja só, no versículo 2 do Salmo de número 46, observe aí o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 2, de número 46. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja, irmãos, ele trata aqui de fenômenos naturais. Fenômenos que podem ser catastróficos, que podem causar grande dano. Mas ainda assim, quando Deus é o nosso refúgio, quando Deus é nossa fortaleza e socorro bem presente, não temeremos, ainda que a terra balance por completo. Ainda que tenha um terremoto global, isso não nos causará nenhum dano em nossa alma, não causará nenhum dano em nosso espírito. Veja bem, isso pode dar dano no nosso corpo. O nosso corpo, ele está sujeito aos intempéries dessa vida. O nosso corpo, ele pode ser afetado pelos fenômenos que podem acontecer nesse mundo, né? Como está acontecendo agora do coronavírus. Nosso corpo pode pegar? Pode. Você pode ser contaminado? Pode. Eu posso ser contaminado? Posso. Mas isso não vai abalar a minha alma, não vai abalar o meu espírito. Não vai abalar a minha alma, não vai abalar meu espírito. Porque Deus é comigo. E eu saberei passar pela tribulação. Porque isso é que é importante, irmãos, a igreja entender. Não é que a igreja não passe por tribulação, ela passa. A diferença é com quem ela passa. É isso que faz toda a diferença. Como diz aqui o Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio? É. Deus é nossa fortaleza? É. Ele é socorro bem presente? É. Mas aonde? Nas tribulações. Isso é que é importante, igreja. Muitas vezes nós nos perdemos nas palavras. Não, a igreja não passa por isso, não, a igreja não passa por aquilo. A igreja passa. E muitas vezes é até bom que passe, para refinar a nossa fé, para purificar a nossa fé, para nos causar, irmãos, um impacto maior da presença do nosso Deus nas nossas vidas.
Você já imaginou se tudo fosse bom o tempo todo? Será que nós compreenderíamos a grandeza do poder do nosso Deus nas nossas vidas? É nos momentos mais difíceis que nós podemos provar da experiência da grandeza do nosso Deus, de como Ele está conosco. Como disse Jacó, naquele momento em que ele estava lá em Luz, na cidade que ele trocou o nome para Betel, ele disse que naquele momento ali, que ele estava no relento, com uma pedra como o seu travesseiro, naquele momento que Deus se apresentou ali para ele, sabe o que foi que ele disse? O Senhor estava aqui e eu não sabia. Você já pensou nisso? Quantas vezes nós não percebemos a presença de Deus? Sabe por quê? Porque tudo está bem. Tudo está bem. Estamos com saúde, como diz o mundo. Saúde é que importa, né? Se tiver saúde e dinheiro no bolso, isso é que importa. Não é verdade. Não é verdade isso. O que importa é você estar com Deus. O que importa é Deus estar com você. É isso que importa. Porque seja qual for o momento, a ocasião, a circunstância, a tribulação, você sabe aonde você está e você sabe quem está com você. E isso é que vai fazer toda a diferença. Porque ninguém se programou para o ano de 2020 um acontecimento global como este. Eu não acredito que alguém na virada do ano de 2019 para 2020 disse: olha, que esse ano seja um ano de peste, que esse ano seja um ano de praga, que esse ano seja um ano que muita gente morra, que esse ano a economia quebre, e etc. Não, ninguém pensou nisso, né? Ninguém disse que esse ano não haja eleição. Ninguém disse. Todo mundo disse: feliz ano novo, próspero ano novo, que Deus te abençoe. E todo mundo só deu votos de felicidade, só deu votos positivos, né? Mas nós sabemos que na trajetória da nossa vida, nós temos as tribulações. Nós não podemos fugir disso, né? Quantas pessoas não ficaram no ano de 2019 que não ultrapassaram para o ano de 2020? Né? E o que tem acontecido hoje? Que nós nem sabemos, mesmo com os nossos corpos saudáveis, mesmo com uma idade na sua fase do vigor, na sua juventude, nós não temos mais garantia de nada. E sabe por que isso é bom? Para que nós façamos uma avaliação se nós estamos na presença de Deus e se Deus está presente conosco, né? Se realmente Ele está comigo e se eu estou com Ele, para que independentemente da situação, eu saiba que eu tenho quem possa cuidar de mim. Então ele diz aqui: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que na sua fúria os montes se estremeçam, aconteça o que acontecer, não temeremos. Ainda que isso tenha um impacto nas nossas vidas, não temeremos. Ainda que isso nos cause um grande prejuízo, não temeremos. Ainda que isso venha com grande força contra nós, não temeremos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Uma das coisas que Paulo fala lá no capítulo 4 de Filipenses, lá pelo versículo 5, ele diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Isso é interessante, irmãos. Nós fazemos uma reflexão sobre esse versículo. É muito importante isso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, esse equilíbrio, essa equidade, ela tem que ser conhecida por todos os homens, daqueles que conhecem a Deus e que vivem a sua palavra e que pregam a sua palavra. Nós temos que compreender bem que essa moderação, esse equilíbrio, ele tem que ser constante. Não só nos bons, mas nos bons e nos maus momentos. Não só nos montes, mas nos montes e nos vales também. Não só na abundância, mas também na escassez. Quando Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, é porque ele poderia passar por toda e qualquer situação, e apesar da situação que ele passasse, seja boa, ruim, positiva ou negativa, se ele fosse humilhado ou exaltado, se ele tivesse com abundância ou em escassez,
Ele sabia que Deus estava com ele, que ele era capaz de passar por todas as fases da vida, em todas as tribulações da vida, e ainda poder dizer: o Senhor me deu a vitória. Por isso ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que nós temos que pensar. Será que nós seremos capazes de passar por esse momento tão atribulado, de tanta tristeza, de tanto pânico, de tanta morte, com equilíbrio, com moderação, com equidade? Os irmãos sabem que nesse hino aqui, do Salmo 46, ele traz para nós um contraste, né? Enquanto ele apresenta um fenômeno natural, que pode ser um terremoto, que cause um impacto profundo na terra e no mar, por outro lado, ele diz no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Veja, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, Ele nos conduz a águas tranquilas. Nós seremos serenos. Isso não é fácil. Isso está fora da realidade humana. Isso é transcendental. Isso só é possível se nós estivermos sob o controle divino. Se nós estivermos totalmente submissos à palavra de Deus. Se nós estivermos conectados com Deus ao ponto de nós permanecermos equilibrados e assim a nossa moderação ser conhecida de todos, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que nos conduz, mesmo nas tempestades, com amor e com muito apreço por cada um dos seus filhos. Irmãos, a diferença não é por onde nós andamos. A diferença não é o que nós passamos. É se o Senhor está conosco. No Salmo de número 23, no versículo 4, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque o Senhor estás comigo. No versículo 1 do Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lá no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é comigo. Irmãos, independentemente se o Senhor estiver conosco, nós passaremos pela tribulação e superaremos a tribulação, porque a tribulação será para nós uma provação. Eu quero até compartilhar com você agora. Eu sei que o nosso tempo já está bem corrido, mas abra sua Bíblia lá em Tiago, para você poder sentir um pouco do que Tiago fala para os irmãos que estão sofrendo a perseguição por conta da sua fé. Abra lá em Tiago capítulo 1. Tiago, se você vier de Apocalipse para trás, fica mais fácil, né? Que tem um Apocalipse, tem um Judas, né? Aí você vai passar pelas cartas de João, de Pedro, aí você chega em Tiago, né? Aí quando você chega em Tiago, no capítulo 1, o Tiago ali está falando de tribulação, que o povo está sendo atribulado e aquela tribulação, ela vai servir de provação para a igreja de Deus. Aí o Tiago diz o seguinte, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. E Deus não nos enganou. O que Ele nos ensina é que é possível. E se nós nos entregarmos totalmente a Ele, será possível para mim e será possível para ti.
será possível. Então, se você estiver passando nesse momento por grande temor, que ao ponto que o pânico está tomando de conta da sua vida e está até alterando o seu sono, está alterando a sua rotina por conta da sua limitação e de tantas notícias ruins, saiba de uma coisa: ainda que a terra se transtorne e ainda que cause um rebuliço nos mares e nas montanhas, o Senhor te conduzirá em águas tranquilas. Porque aqui esse versículo 4 e 5 é estar na presença de Deus. Aqui a Bíblia diz: há um rio cujas 46 e 4 do Salmo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, o santuário, o templo, né, das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Aí ele continua: bramam nações, reinos se abalam. Bramam nações, reinos se abalam. Como agora está acontecendo. E ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Irmão, eu vou te dizer uma coisa que eu estava meditando hoje. Eu acredito que nunca na história da internet houve tanta pregação da palavra de Deus. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas nunca na história da internet eu creio que houve tanta pregação da palavra de Deus. O mundo está sendo recheado, o mundo está sendo semeado da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está regando o mundo para que o mundo possa suportar esse momento de grande aflição que está vivendo. Porque se a palavra de Deus não estiver nos corações, se a palavra de Deus não fizer a diferença, e se as pessoas não puserem em prática a palavra de Deus, provavelmente não suportarão tamanha tribulação. Não suportarão tamanha tribulação. Vão entrar em pânico, vão entrar em desespero. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. E eu vou te confessar uma coisa. Isso pode até acontecer com quem é crente. Isso pode até acontecer com quem é salvo. Se ele não se resguardar, se ele não tomar o devido cuidado com a sua alma, alimentando da palavra de Deus e não se alimentando dessas notícias ruins, ele também pode entrar em pânico. Mesmo sendo um crente fiel, mesmo sendo um crente que dedicou a sua vida à obra de Deus, toma cuidado, irmão. Presta atenção. Te alimenta da palavra de Deus. Te fortalece da esperança. Te fortalece das promessas. Te fortalece da alegria. Te fortalece da motivação. Seja inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, irmão. Diz a palavra de Deus aqui, no versículo 7, né? Olha que as nações estão bramando. Os reinos estão se abalando. E o Senhor tem feito ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Glória a Deus, porque Deus está fazendo com que a sua palavra seja pregada. E até agradecer, né, a Facebook, YouTube e outros meios de comunicação que tem aberto essa porta, e tem escancarado essa porta para que nós avancemos com a palavra de Deus. Por isso que é tão importante a igreja, por isso que é tão importante a palavra de Deus, né? Coisa séria. Coisa que envolve realmente o alimento da alma. Nós estamos preocupados com a manutenção da alma, das vidas das pessoas. Se alguém está preocupado com vidas, somos nós, a igreja, e graças a Deus, a todos os irmãos aí da comunidade médica, hospitalares, sanitárias, que estão envolvidos para que vidas sejam poupadas. Nós, irmãos, além do corpo, nós estamos preocupados com a alma, com o interior, com aquilo que estrutura esse corpo, com aquilo que dá o norte para o corpo, com aquilo que faz o corpo se movimentar, porque tem muita gente aprisionada pelo medo, doente pelo medo. Mas eu quero dizer, Deus é a solução. Deus é o recurso para a sua vida e Ele nos traz a sua palavra na íntegra para que todos nós possamos usufruir desse recurso. Não é fácil, não se esqueça disso. Não é fácil, mas é possível. É possível. Eu digo isso para você, garanto isso para você. É possível. Mas continuando aqui,
Olha o refrão do hino, do Salmo 46. Isso é um refrão, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia por isso. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Isso para nós é de grande valia, irmãos. Isso para nós é bálsamo. Isso para nós é bálsamo, isso. Isso para nós, ó, é para massagear o nosso espírito, dar tranquilidade, relaxamento, né? Como alguém que entende bem disso vai entender o que eu estou falando, né? É alguém que vai trazer alívio, não só para o corpo, mas vai trazer alívio para a alma. Você sabia que tem gente que não pode ter uma preocupação que as suas articulações dói tudo? Se ele tiver uma ansiedade, as suas articulações dói tudo. Mas Deus é o bálsamo para isso. Ele traz para nós o alento. Então veja como a parte do Espírito, ela é importante até mesmo para o bem do próprio corpo. E nós devemos tratar disso. Tem muita gente que está falando que quando você está bem de Espírito, a sua imunidade ela é forte. Imagine você sabendo que você tem essa promessa. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor das guerras, o Senhor das batalhas, o Senhor das conquistas. O Senhor que sempre vence. É o Senhor vitorioso. E Ele diz, graças a Deus que Ele nos dará a vitória em Cristo Jesus. Ele está conosco. Nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado vitorioso. Nós não estamos do lado que vai perder. Nós estamos do lado que vai vencer. Independentemente, nós vamos vencer. Isso já está selado, isso já está certo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso ele repete depois, irmãos, aqui no versículo 11. Veja como isso é um refrão do hino. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, é o refúgio da igreja. E Ele quer ser o teu refúgio também. Venha para Deus. Venha para o Deus que criou os céus e a terra. Venha para o Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Venha para o Deus da Bíblia. Ele quer trazer para ti todo o consolo, todo o conforto. Ele quer transbordar o teu coração de paz. Porque Ele é o Deus de paz. E o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus de graça. Ele é o Deus que quer se fazer presente na tua vida. Ele é o Deus que quer trazer para ti tudo o que é de bom. É preciso que você venha a Ele. Busque o Senhor. Ele está te buscando. Ele está indo dentro do teu lar. Ele está indo procurar você aí onde você está. Ele está indo à procura de você. Porque isso é o que Ele tem feito através do Evangelho. O Evangelho tem sido um chamamento de Deus para que as pessoas se voltem para Ele e experimentem da sua graça. Ó, irmãos, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. Isso traz para os nossos corações, para as nossas vidas, um alento tremendo, que você nem imagina como é isso. É difícil até de explicar o tamanho da paz transbordante em nossos corações. Amanhã eu vou tratar disso em Filipenses capítulo 4. Mas veja, irmãos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha no verso 8, ele faz um convite para ti, ó. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Veja, irmãos, é Deus que está no controle de tudo mesmo, irmão. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. Por quê? Assolações pode ser coisa ruim, mas se Deus está no controle, tem um objetivo. E Ele vai alcançar o seu objetivo para a glória do seu nome. Ele põe termo à guerra, diz o versículo 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Tudo. Ou é Deus permitindo, ou é Deus agindo. O que importa é que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de todos os fenômenos naturais. Ele está no controle de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, seja na parte física, seja na parte espiritual. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo em todos os lugares. Tanto trata coletivamente como trata individualmente. Ele trata com a igreja, ele trata com o mundo, ele trata contigo, ele trata comigo. Ele trata com cada um de nós. Isso é tão bom, irmãos. Isso é tão importante, você ter um Deus que te atende a qualquer momento. Saia desse aprisionamento. Deixa Deus te libertar. Não viva sob o domínio do pânico, sob o domínio do medo, sob o domínio da ansiedade. Deixa Deus te dar a solução. Ele é refúgio. Falar para Ele, é um lugar seguro. Ele é fortaleza, é um lugar de segurança, irmãos.
Ele é socorro, Ele vai te dar aquilo que você precisa de libertação. Confie nele, mas confie plenamente nele, deposite toda a sua confiança nele, porque sem fé é impossível se aproximar de Deus, sem fé é impossível se chegar a Deus, e o mecanismo de produzir fé é um só, é a pregação da palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui compartilhando com você da palavra de Deus. Quero concluir com o versículo 10, que combina diretamente com o versículo 1. E o versículo 2, inicialmente, quando diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espera, irmão, o agir de Deus, Ele virá. Quietinho aí no seu lugar, porque você está isolado socialmente, está aí confinado na tua casa, no teu apartamento. Saiba que Deus, Ele vai agir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus será exaltado. Nos últimos dias, muita gente falou de Deus, falou mal de Deus, afrontou a Deus, blasfemou o nome de Deus, mexeu com o seu Filho Jesus Cristo, fez dele o que não deveria fazer, insultou a Deus. Ele estava buscando mesmo a manifestação da ira de Deus. Deus não existe, Deus não faz nada. Deus está agindo, irmão. Mas te aquieta. Quem se aproxima de Deus, Deus cuida. Quem procura Deus, Deus dá todo o suporte que você precisa. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E é isso que Deus está sendo nesse momento. Exaltado. Exaltado. Ele está sendo exaltado pelos meios de comunicação como nunca na história ele foi. O que tem sido notícia é a palavra de Deus. É o que tem feito a diferença, é a palavra de Deus. Porque nela se manifesta o poder de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida de cada um de nós, do ser humano. Isso é tão importante, irmãos, nós compreendermos isso. Ele tem que ser exaltado. Ele será exaltado. E espero que ele seja exaltado na tua vida hoje. Espero que ele seja exaltado na tua vida agora, nesse momento de tribulação. Faça Deus realizar a diferença no seu ser, na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu negócio, em tudo quanto envolve a sua vida. Permita que Deus seja exaltado, permita que Deus seja glorificado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, Ele é o nosso refúgio. Que maravilha, irmãos, que bênção, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Nós vamos passar por essa juntos e vamos vencer. Melhor, seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós seremos mais que vencedores. E nós louvamos a Deus porque nós temos essa esperança. Porque o nosso Deus, Ele está se manifestando. E nós estamos observando isso. E nós queremos dizer que Ele está do nosso lado. Nós estamos do lado dEle. E por isso, irmãos, por mais que não seja fácil passar por uma batalha, passar por uma tribulação, pelo vale da sombra da morte, mas se Ele está conosco, não temeremos. Não temeremos. Que Deus te dê uma excelente noite, uma noite de descanso, uma noite que você possa realmente se deleitar nele, que você tenha paz no seu coração, que você possa ter alegria no seu coração, tá? Se alimente da palavra de Deus, deseje a palavra de Deus e seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Oremos ao Senhor e logo em seguida nós louvaremos o nome do nosso Deus com cânticos e hinos espirituais. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos em Teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos fala através da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é presente, sempre presente nas nossas vidas, especialmente, ó Deus, é notado nas tribulações. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido exaltado.
O teu nome tem sido pregado e reconhecido como a única alternativa, ó Deus, que pode realmente fazer a diferença nesse mundo que está em pânico, Senhor. O mundo está em pânico, mas o pânico não tomará conta das nossas vidas. O pânico não dominará as nossas vidas. Ele não vai tirar a nossa paz, porque o Senhor é a fonte dela. Porque o Senhor nos segura, o Senhor nos sustenta e o Senhor supre cada uma de nossas necessidades. Ó Deus, abra o coração de cada irmão, de cada irmã, para que possam permitir que o Senhor adentre em suas vidas e faça toda a diferença. E se estão aprisionados, liberta-os, Senhor Deus. Se estão tristes, o Senhor possa dar o alento para cada um. Traga mesmo alegria a cada um, meu Pai. Seja glorificado, ó Deus, em cada vida nesta noite. Exaltado seja o nome do Senhor. E que possamos esperar a Tua salvação, ó Deus. A Tua salvação, porque ela virá, em breve virá. E obrigado por ser o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Te glorificamos, ó Deus, por meio do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito, seja com cada um de nós, com cada família representada, desde agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos, por sua paciência. Louvaremos ao Senhor com este hino e os irmãos podem continuar interagindo aqui com as mensagens e juntos poderemos, irmãos, estar ainda em comunhão. Ouçamos o hino.
meu adorno seja sempre um coração dotado de um bate e encha de graças meu rei. Dá-me teu fruto, Senhor, Espírito Santo, amor, paz, unanimidade, benignidade. Dá-me o fruto do amor. Amém, irmãos. Nós vamos ouvir só mais um louvor, né? E após esse louvor, então, todos nós estaremos nos despedindo. Que Deus abençoe ricamente os irmãos e obrigado, Deus, pela oportunidade de ter nos dado esse privilégio de estarmos juntos aqui na presença um do outro. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Não esqueça depois de ir lá no canal do YouTube, tá? Estará tudo lá disponível. Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar, nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar, brilhando, brilhando, quero brilhar como a O irmão Misael manda notícias aí, boas notícias da irmã Aldira e do irmão Eduardo. Graças a Deus eles estão bem, né? Mas continue orando por eles, irmãos. Que Deus os abençoe, tanto o irmão Eduardo como o irmão Aldira. assim me quer Jesus, sempre com o rosto contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. No feio e triste pecado, Senhor, me vem guardar, sempre por ti amparado, desejo a Deus andar, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se esta é a tua vontade, brilhando viverei, e pela tua bondade ao lindo céu irei, brilhando, brilhando. Quero brilhar com
Deus abençoe a todos no nome de Jesus.